Olá! No vídeo de hoje iremos mergulhar no mundo a vapor, ver réplicas de máquinas que costumavam funcionar a vapor, como uma fábrica de papel, uma olaria, uma siderúrgica, entre outras. O parque é conhecido por sua fachada, onde foi reconstituído em tamanho real o famoso acidente ferroviário ocorrido em Paris. Ficou curioso? Então assista até o final e fique por dentro do mundo a vapor. Seja bem-vindo ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. E antes de começarmos, já peço que deixe o seu like e inscreva-se. Sinta-se convidado a se tornar membro do canal e ganhe benefícios. Sem mais delongas, o mundo a vapor nasceu inspirado por uma história real na cidade de Canela. Na década de 20, a oficina mecânica de Ernesto Urbani atendia às serrarias que eram movidas por grandes máquinas a vapor. E era nesse cenário que viviam os 3 filhos de Ernesto Urbani. Apaixonados por máquinas a vapor, eles tinham a oficina do pai como um laboratório para a criatividade. Nas horas livres, aproveitavam as sucatas da oficina e criavam verdadeiras obras de arte, máquinas a vapor em miniatura, e todas funcionavam. Anos se passaram e os filhos, já adultos, tornaram o sonho em realidade. E em 1991, o parque temático Mundo a Vapor foi inaugurado. Então, gente, chegamos agora à nossa primeira parada. Estamos aqui no Rio Unido, no País de Gales. Não estamos mais em 2022, esqueçam isso. Agora a gente está em 1941. E não muito turbulento, né, gente? Aonde da Segunda Guerra Mundial. E estamos no que foi considerada a maior siderúrgica da Europa, que era a siderúrgica da cidade que a gente importava. E uma das coisas que os mais de 18 mil funcionários dessa siderúrgica fabricavam era isso aqui, ó. Um ferro vergalhão. Acredito que a maioria de vocês pode ser mais duradoura, mas pode ser outra também. E a segunda coisa é água. Então, a partir da queima desse combustível na fornalha, eu fervo a água da caldeira, gerando vapor. A pressão do vapor vai acumular na válvula de gaveta, impulsionando no pistão. Isso cria uma reação em cadeia que vai movimentar todo o meu maquinário. Vira brequim, biela, essência, folia, volante, tudo. Aqui a gente tem uma máquina a vapor. E aí, através de uma corrente que está na folia, eu movimento o gerador e ele sim vai converter esse movimento mecânico em energia elétrica. Vou começar a liberar uns pouquinhos para que vocês possam ver isso na prática. Vocês vão ver, quanto mais rápido a maquinária se movimenta, mais forte as luzes ficam, porque a gente está aumentando a produção de energia. Dá até para brincar um pouquinho, ó. Gente, esse conjunto da máquina a vapor com o gerador queimando é chamado hoje em dia de uma usina termoelétrica. É a maneira mais usada no mundo para a produção de energia. A gente vai ver um pouquinho mais sobre ela para frente. Agora vem só na escola. Mandei energia para a minha siderúrgica, então a gente pode de fato começar a trabalhar. Para início de história, a gente tem que imaginar como aquele metal era conseguido. E as siderúrgicas, de modo geral, elas trabalham com 2 maneiras. Eu tenho modelos integradas que vão trabalhar com o aço e o da mineração do ferro, e
e também modelos semi-integrados que vão trabalhar com metal reciclado. Só que eu estou falando de um período de guerra. Então, metal nobre, ele tem um derretimento bem mais fácil do que está derretendo uma peça pequena de uma peça grande, né? Feito isso, esses pedacinhos serão levados por uma corrente transportadora em direção ao meu alto corpo, que é o local onde esse metal vai estar derretido. Então, aqui eu preciso trabalhar com ele em estado líquido. E para isso, eu vou fazer o uso de duas coisas. Primeiro, um molde, onde eu vou estar depositando esse material. E também uma ferramenta que vai me ajudar a transportá-lo aqui para dentro. Essa ferramenta é o chamado cadinho. Isso aqui, gente, vai ser uma haste com um copinho na ponta. Eu vou estar preenchendo o meu molde. Não, vou estar preenchendo o meu cadinho com o metal já derretido. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui a temperatura do meu forno. Por que o meu cadinho tem que estar bem quente, pessoal? Porque o metal que eu estou usando aqui não é o ferro. O ferro, ele tem uma construção em 1500 graus. Isso é uma temperatura muito alta. Pessoal, para pensar que às vezes está fazendo 40 graus, a gente está morrendo no chão de calor, né? Imagina 1500, você vai pagar um meio menor a temperatura que eu frente de vocês. Por isso que eu estou usando um outro metal chamado estanho. O estanho é um metal que tem ponto de fusão em 231 ponto alguma coisa, 232 graus. Então é uma temperatura muito mais tranquila de se trabalhar. Por isso que eu estou usando ele aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que o nosso cadinho já esquentou. Perfeito, ó. Então eu vou colocar o metal aqui dentro do molde. E vou colocar tudo isso. Outra característica bem interessante sobre o estanho, gente, é que apesar de ele ter saído a quase 300 graus do forno, em contato com a temperatura ambiente, esse metal solidifica na hora. É muito rápido mesmo. O que nos vai vir aqui para ver o resultado? Olha aí. Isso que vocês estão vendo, pessoal, é o chamado lingote talanco ou talanquilha. Isso aqui é uma barra bruta. E eu gosto de trabalhar essa barra e transformar ela no que eu bem entender. Nesse caso, a gente vai transformar ela no vergalhão. Preencher o meu molde com argila. O ideal da fabricação de uma boa telha é fazer o uso de uma argila mais seca, ela não podia estar muito úmida, por isso sobras de tijolos geralmente eram muito utilizadas para esse fim, que davam um resultado melhor. Batido, pavimento, foi adaptada para ajudar na agricultura, faz um pouquinho de tudo. Era uma máquina bem grande, pesando 10 toneladas, mas apesar desse tamanho todo, ela não passava de 6 km por hora, muito antiga. É igual a nossa maquinista, eu enxergasse que tinha a frente dele, podia você morrer dentro da máquina, olhar o caminho, voltar, ajustar o curso, jogar um baralho, a máquina nem ia ter passado por ele. Qualquer um de vocês ao lado dela já foi mais rápido. Uma pausa aqui na Holanda para conhecer uma usina eólica, que é a maneira de gerar energia elétrica a partir da força dos ventos. E vento foi uma coisa que nunca faltou na Holanda, né? Sempre muito bem aproveitado, isso desde as primeiras torres eólicas que serviam para a moagem de grãos, também para bombear água do solo e, claro, também gerar 850. Uma época em que a pedra era extraída à base de marreta e talhadeira, tudo muito manual. Enchendo-se os vagões de neve que seriam direcionados até o local onde essas pedras serão quebradas. Elas caíam na mandíbula do nosso fritador e eram trituradas em pedaços de vários tamanhos, como vocês vão ver aqui na nossa pequena demonstração. Em seguida, esses pedaços caem neste corredor seletor, onde, se repararem, vão notar que o tamanho dos tubos das peneiras vai aumentando. Isso serve para selecionarmos o tamanho de pedra que vai cair em cada caminhão. Então, vocês selecionar desde os menores dos tamanhos, que seriam pó de brita, até o maior de todas, que seria a brita número 3. Imagine, gente, um processo super antigo, né? 1850, mas ele é tão eficiente que até os dias de hoje
Esse aqui ainda é o padrão utilizado, não mudou? Só que aqui no Japão nós vamos ver, ou melhor, rever a nossa usina termoelétrica. Esse aqui é um modelo muito parecido com aquele que a gente viu na siderúrgica, só que ele é mais moderninho. Então aqui eu vou continuar queimando combustível na fornalha para ferver a água da caldeira gerando vapor. Só que agora a pressão desse vapor é usada para movimentar uma turbina. E a partir do movimento da turbina pela engrenagem, eu aciono o gerador. Ele vai converter o movimento mecânico em energia elétrica. Essa energia chegará aos transformadores, que é o local onde ela será estabilizada, e só então distribuída. Atualmente, cerca de 70% da energia global é feita dessa forma. Meio mais usado no mundo, mas ele também é o meio mais caro e mais poluente. Isso ocorre pela compra e queima de combustível. Okay? Então, nossa viagem segue do Japão em direção aos Estados Unidos para conhecermos uma fábrica de papel. E chegamos à princesa do mundo a vapor. Essa que é a nossa réplica de Saki, nossa fábrica de papel. Essa réplica se destaca das outras por várias razões. Primeiro, que ela é a maior. Ela também vai levar mais tempo para ser construída. Demora uns 4 anos para terminar ela. Também é a única que nós vamos trabalhar diretamente com a caldeira tão próxima do fogo. As outras a gente abastece na caldeira de lá fora. E aí, como chega tudo por tubulações internas, não vai dar. Nossa misturinha então vai ser bombeada pela bomba recalque até a esteira. Pelo bico ejetor, vocês vão ver a nossa tira se formando. E essa tira verdinha já é o nosso papel. Passando agora que seja seca. Para isso, ela vai passar por algumas etapas, iniciando pela linha de sucção, onde puros abaixo da tela estarão sugando cerca de 50% da umidade do papel já na saída dele, como se fosse uma espécie de aspirador de pó. Em seguida, cilindros aquecidos a 80 graus, equipados com pesos que servem para definir a gramatura do nosso papel, ou seja, quanto mais pesado, mais fino. Cilindros não aquecidos, mas igualmente equipados com pesos. E uma série de 10 calandras, cada uma equipada a 130 graus Celsius. Aqui o nosso papel vai ficar passando por baixo, por cima diversas vezes, para ir secando por igual e gradualmente. Até que no final de todo esse trajeto, o nosso papel saia sequinho no formato de tira. Aqui, através da roda d'água, serão movidas por correias uma série de pilões. Pilões estes que estarão assarando, triturando as folhas da árvore de erva mate já secas no coxo. Para quem está vendo pessoalmente, isso aqui é a folha da árvore de erva mate, pessoal. A gente tem pé de olhar atrás. Ah, não, peraí. Eu não tenho chimarrão aqui hoje, porque a gente já está esquentando água. Mas eu tenho erva. Isso aqui é erva mate. A erva que a gente usa no chimarrão. Vai estar todo mundo verde, de tanto chimarrão, e vocês vão aproveitar essas oportunidades para experimentar. Me prometam isso, porque eu posso que eu gostar bastante. Mas a roda d'água, gente, ela não foi utilizada só aqui, ela foi evoluindo com o tempo. Como a gente vai ver aqui na Rússia, na nossa usina hidrelétrica, onde vamos gerar energia elétrica a partir da força das águas. Trabalhando sempre com uma represa, seja ela com rio, de água, para poder gerar pressão na água. Água essa que será canalizada até chegar na nossa moderníssima roda d'água. A roda d'água na nossa turbina vai ser movimentada, acionando o gerador, convertendo o movimento em energia, estabilizando e distribuindo. Atualmente, cerca de 77% da energia do Brasil é feita dessa maneira, é mais usada no país. O Brasil, inclusive, é o segundo maior produtor dessa energia no mundo, que no caso apenas da China, que também é um país enorme, praticamente o dobro do Brasil. Em seguida da Rússia, vamos para a Romênia, antiga Transilvânia. Aqui nós vamos voltar a ver a roda d'água, os primeiros usos da roda d'água, que foi para movimentar o moinho de pedra. Então, a roda d'água vai movimentar a pedra de cima do moinho cefólico sobre a de baixo do fixo. E esse atrito das duas pedras é usado em anuagem dos grãos de milho. Teste.
Então, gente, quando chegaram os colonizadores na África do Sul, também vieram diversas máquinas de vapor, dentre elas, esse modelo de trator agrícola. Antes da chegada desse trator, a agricultura no país era resumida em tração animal, cavalo, os bois, com ferramentas como a enxada e a plantadeira. Claro, tudo isso ainda é usado hoje em dia, não de modo geral, mas feito por pequenos agricultores, né? Inclusive, vocês já viram essa máquina hoje, você lembra dela? Lá em cima na Alemanha, é a mesma. Só que os solos compressores foram substituídos pelo arado. E depois dessa volta ao mundo, que ficaram embaixo dessa morte inteira, mas a gente sabe que a melhor viagem é voltar para casa, então vamos retornar ao Brasil. Especificamente aqui na nossa região de Canal e Gramado, onde nos anos 30 haviam diversas serrarias. Isso devido à grande quantidade de araucárias na nossa região. A araucária é uma árvore típica da região sul do Brasil, ela gosta de muito frio, ela gosta de muita umidade, então aqui é um ambiente muito propício para ela. E até 2008 é uma árvore que tinha proteção por porte comercial. Desde essa época é uma árvore protegida por lei por estar em risco de extinção. O passeio de locomotiva de 4 metros tem 3 vagões com capacidade para 12 pessoas cada e percorre 270 metros por um lindo bosque. O passeio está incluso no ingresso e dura cerca de 4 minutos.
A fachada do parque é a reconstituição do famoso acidente ferroviário acontecido em Paris em 1895, quando uma locomotiva cruzou desgovernada e em alta velocidade a estação de Montparnasse. Bom, você conheceu o mundo a vapor. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, comente, compartilhe e inscreva-se. Até o nosso próximo encontro. Simbora rodar porque o pneu já esfriou. Tracer Trail. Tchau, tchau.